Olá pessoal, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos juntos aqui para mais um IADcast. E o IADcast é esse programa abençoado que Deus tem nos dado e na companhia desses servos de Deus abençoados aqui, Diácono Elias, Diaconisa Fernanda, eles que fazem um trabalho maravilhoso aqui na IADMEC, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Encontro com Cristo. Eles cuidam dos casais, né? Falar nisso, está chegando o dia aí, né? Que dia mesmo que vai ser um grande encontro? Pois é, um evento maravilhoso. Paz do Senhor, irmãos, vai ser agora dia 14 do 6, no dia 12, mas lá no meio de semana a gente vai fazer um sábado para atender o pessoal e vai ser aquele evento que tem crescido a cada ano e esse ano promete muito, né? Todo mundo convidado aí. Fernanda, o que você tem falado desse evento? Vai ser maravilhoso, nós estamos preparando tudo com muito carinho, muito amor. Eu tenho certeza que vocês receberão uma palavra abençoada, né, vindo direto do trono de Deus. E eu convido a todos, venham, comemore conosco. Olha aí que maravilha, né? Um investimento pequeno, né? Investimento básico. Investimento pequeno, um valor simbólico de 120, inclusive nós estamos até com uma promoção, essa primeira semana de inscrição, nós conseguimos aí, para os primeiros que entrar em contato conosco, a gente, nas redes sociais nós temos um contato certinho. Mas assim, os primeiros que fizerem a inscrição durante essa primeira semana vai ter um desconto de R$20, ou seja, vai sair por R$100 esse investimento no relacionamento. Porque além de ter palavra, vai ter também brincadeiras, vai ter brindes e ainda vai encerrar com aquele jantar maravilhoso. Então assim, gente, dá tempo, corre que dá tempo. Olha aí, R$120 é muito pouco para investir no seu relacionamento. Pois bem, gente, hoje no IADcast da IADMEC, nós vamos falar de algo muito importante, né? Que é a juventude, a meia-idade e a velhice. Como que as pessoas devem se preparar para chegar nessa situação, né? Então vamos lá com um texto muito conhecido e que eu acho de extrema importância. Eclesiastes capítulo de número 12, versículo 1 nos diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento, antes que se escureça o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. Como também, quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Que tremendo, né? Tem mais aqui, mas de repente durante nossa conversa a gente pode chegar a mais. Todavia eu acho que aqui já dá para a gente ter, Elias e Fernanda, um vislumbre do que é a vida. Como que funciona esse desenvolvimento? Que na verdade começa no útero, né, materno, as mulheres sabem muito bem disso, e ali aquela vida é uma vida separada do mundo. Eu gosto de brincar assim, as pessoas me perguntam, pastor Atos, como que é o céu? Né? Eu digo assim, você se lembra quando você estava no ventre da sua mãe? A resposta sempre é não. Então eu digo, então meu irmão, eu não lembro como que era lá, só sei que eu vou voltar para lá, né? Então, porque um dia nós estivemos lá, para depois, né, estar no ventre da mãe, enfim, e acontecer essa coisa maravilhosa que no original grego é metasazonai, que é o show da vida, né? A vida, né? E depois tem a palavrinha zoe, que é Z-O-O-E, né? Não é zoe, mas zoe,
né? A vida de Deus dentro da nossa vida. O grego é ter essa riqueza de detalhe que falta para o português, né? O senhor gosta do grego? Gosto do grego, as palavras difíceis de falar, mas têm significados maravilhosos. Então é importante estudar e conhecer mesmo. Essa palavra que o senhor falou aí, eu estou tentando lembrar. Não, a primeira que ele falou. Metas racionais, o show da vida. Show da vida, uma palavra, mas esse significado sempre enriquece. Amém. É isso aí. Gente, então vamos lá. Nós acabamos de ler um texto muito importante, né? E o que nós estamos falando aqui é do nascimento até o momento exato aí da morte. Essa é a verdade, né? Os ciclos, né? Então, está lá a vida uterina, de repente vem a nascer e temos uma criança, né? Depois nós temos aí aquela fase do entendimento, que algumas pessoas lembram ali dos seus 5 anos em diante. Eu, graças a Deus, eu tenho boas lembranças dos 3. Foi muito marcante a minha vida, então eu lembro que 3 anos eu tenho algumas lembranças. Que eu pergunto para os irmãos mais velhos, quantos anos eu tinha quando aconteceu isso e isso. Eles às vezes falam, nossa, você só tinha 3 anos. Aí eu fico toda alegre por conseguir lembrar. Então, é muito bom. E aí vem, né, essa fase que a pessoa se entende por gente, dos 5 em diante, e depois nós vamos ter aí essa fase da juventude, e maturidade, e a velhice, e de repente o idoso e a morte. Mas, gente, eu quero falar um pouquinho com vocês aqui agora sobre essa questão. Lembra-te do teu Criador, Elias, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Como o senhor entende essa profundidade aqui desse livro tão pequeno, mas tão esclarecedor? Pois é, pastor. Lembrar do Criador nos dias da mocidade. Eu posso lembrar de algo que me foi apresentado. Aí eu já chego na parte que vem os pais, né? A importância de pegar aquela criança e criar dentro do seio do Senhor, dentro da igreja, dentro do que é o correto, diante da palavra de Deus. Porque a criança ela é como uma esponja, né, pastor? Aí ela está seca, ela vai absorver o que nós temos que entregar para ela. E ensinando dentro do caminho, a semente foi plantada, vai gerar frutos. Então, logo um pouco mais à frente, ela vai ter capacidade de discernir o que é correto e o que não é correto. Lógico, com a supervisão de um adulto, não é isso, Fernando? Porque nós, enquanto adultos, nós conseguimos orientar nossos filhos e corrigi-los. Só que vai chegar uma fase que depende deles, eles que vão escolher. Então, assim, a gente tem que estar ali cuidando e fazendo aquele alicerce bem feito para que lá na frente possa colher frutos e bons frutos dessa mocidade, né? Fernando, eu estou observando aqui, você como mãe, porque toda mãe é educadora, né? Toda mãe é conselheira, toda mãe é orientadora. Eu acho muito bonita essa questão de ser mãe, né? Mãe, eu costumo dizer que é um nome muito doce, muito leve de se falar, né? E por aí vai. E hoje eu estive, né, com a mãe do Valdir, o pastor Valdir está aí conosco, dando essa força aí total. E foi muito bom, né? Eu me emocionei muito ao vê-la, porque a gente vê uma retrospectiva na nossa mente do que a gente viu há anos atrás, o que é a realidade da vida, né? Mas está dizendo assim, ó, antes que cheguem os anos em que se há de dizer, não tenho neles contentamento. Então, quer dizer, a senhora acha que pode chegar na vida da pessoa, dela desperdiçar tanto a vida, dela dizer, já não tenho mais contentamento, já não tenho mais prazer? Como que a irmã vê essa situação aqui, esse versículo? A importância da mãe estar conduzindo o filho, né, para o caminho certo, o caminho que se deve andar, porque para ele não chegar ao ponto de se dizer que não valeu a pena, né, seguiu toda uma jornada, mas que não foi válido tudo aquilo que passou. Mas se ela anda diante dos caminhos do Senhor, com certeza tudo valerá a pena. Amém. Que maravilha. Olha aí, antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas e torna a vir as nuvens depois da chuva. Eu penso que aí a pessoa já está entrando naquela fase do envelhecimento, né? Escureça o sol para ela,
Então é lógico que para aquele jovem que está cheio de energia, como que o sol vai escurecer? Não, mas para aquele que está chegando a uma certa idade, a visão já não é a mesma, né? E depois a chuva já perturba, já causa assim, aquela ansiedade, né? E agora tem uma parte interessante, Elias, que diz aqui o 3, ó, no dia em que tremeram os guardas da casa e se curvarem os homens fortes, cessaram os moedores, né? Aqui é muita força, ó, por serem poucos, e se escurecer os que olham pela janela. Então, quer dizer, pernas, né, os guardas da casa que sustentam o corpo, né? Eu fiz essa analogia aqui, né? A casa daqui para cima, tórax, e as pernas que sustentam, mas um dia elas tremem, né? Eu que já cheguei aos 55, eu fico subindo escadas e me lembrando dos meus 18, dos meus 20, dos meus 30, que subia correndo naquele, né? Mas de repente tem hora que as pernas às vezes não só tremem, mas elas falham. Então, falta de exercício também, né? Vamos pegar aí, porque tem que ter musculatura aí depois dos 50, gente. Então, Elias e Fernanda, eu quero que vocês dois falem para mim essa questão aqui, ó, antes que se escureça o sol e a lua e as estrelas e torne a haver as nuvens depois do aguaceiro, no dia que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes, cessarem os moedores, que é os dentes, por serem poucos, escurecendo os que olham pela janela, né? A janela da alma são os nossos olhos. Elias? Palavra forte, pastor. Forte, né? Assim, seguindo dentro da analogia que o senhor citou, aí aquela questão da gente já chegar num ponto de uma certa maturidade e já não ter tanta força para alguma atividade, eu digo atividade, mas até mesmo em nível espiritual, tá? Se não foi bem feito desde o começo, e a gente não tem capacidade de sustentar a nossa estrutura familiar, a nossa vida no contexto geral, a gente pode sentir dificuldades em continuar no caminho correto, porque as batalhas, elas vêm e pode atingir a todos. Olha, É verdade. porque nós passamos a todo momento batalhas. E se não foi feito aquela, como eu disse no começo, um alicerce bem formado, eu não tenho uma base sólida, eu posso tremer e não tenho forças para lutar com o que está por vir. Mas, como nós sabemos que o trabalho que foi feito, assim como ela falou, que a mãe acompanha a gente, minha mãe me acompanhou, graças a Deus, eu fui criado num lar cristão, minha mãe me acompanhou, meu pai também esteve presente nesse sentido, e assim, foi bem feita a parte deles e eu busquei caminhar sempre no caminho do Senhor. Naturalmente que a gente tem algumas adversidades nesse processo, mas ali, quando a coisa complicou, que eu já não estava mais com meus pais junto comigo, eles estão vivos, junto comigo que eu digo, já numa fase onde eu já estava cuidando da minha vida junto com a minha esposa, aí eu já tive uma dificuldade maior em alguns aspectos. Nessa hora que parece que tudo vai dar, que está dando errado, que está difícil, mas a gente sabe que foi feito, foi ensinado e que aquela sementia, ela está dando frutos. E é onde a gente se apega ao Senhor e as coisas acontecem. Olha aí que maravilha. Olha, Elias, enquanto você falava, eu fiquei pensando, que coisa maravilhosa, né? Essa base aí já existiu, então a gente vê a sua desenvoltura aí para nossa EB, Escola Bíblica, né? E isso é muito bom, porque houve uma base. Aí, pais, vamos dar essa base aí para os nossos filhos. Então, não é que já estava traçado, mas o caminho, o propósito existia e o Elias aceitou. Então, hoje, quando vê ele falando tão bem da EB e trazendo conhecimento, é porque teve uma base. E a igreja precisa disso, gente. Então, vamos lá. Olha, temos aqui algumas perguntas que eu quero compartilhar convosco, né? Na fase adulta, vem aquelas dúvidas, né? Quando vou me aposentar, né? Quando passa dos 50 anos, né? E como é que é? Eu estou com 55, não tenho dificuldade não. E você? Eu estou com 40 e me ajuda a me idade, eu esqueço, gente. 46. Aí, que bom, tá tão jovem que esquece a idade, meu 46. 46 anos. Amém. Não, tá, a mulher não gosta de falar, não vou perguntar não, tá? Tá mais nova que Deixa quieto. Tá mais nova que Então, veja bem, né? Às vezes a gente preocupa mesmo, né? Quando eu vou me aposentar, mas eu quero dizer uma coisa, na obra de Deus você não pode aposentar, não.
viu? Aposente-se do seu trabalho, mas não aposente do amor, não aposente das boas obras, não aposente da paz, não aposente do seu sorriso, não aposente a sua alegria, a sua energia, não aposente a sua paz. Eu brinco com o pessoal aqui na igreja e digo, ó gente, vai ter festa amanhã, traga alegria, não vem só você não, traga o sorriso, traga a paz, traga a energia, né? Então, às vezes a gente preocupa com essa questão de aposentadoria. Vocês já pensaram nisso, assim? Quando vou me aposentar e como que será? Já pensei, eu vou até deixar ela falar primeiro, pode falar que a gente A pensa. gente estava conversando esses dias, assim, pensando mais no futuro da Isabel, né? Sim. Eu já pensando em preparar, assim, como que nós vamos proporcionar para ela uma faculdade. Já Olha, pensando no futuro, né? Assim, ainda não chegou muito na aposentadoria, mas já estou pensando já a longo prazo, né? que É bom. porque assim, pastor, a aposentadoria, quando a gente fala na mente da gente vem aquela questão, a cabecinha branca, a minha não vai ficar branca porque eu não tenho, mas enfim, né? A cabeça branca e a gente recebendo aquela aposentadoria que vem, né, do governo, enfim. Mas o que a gente pensa é algo um pouco diferente, porque tem que preparar para nos mantermos de uma forma mais tranquila. Eu não digo tranquila de ficar numa rede assim, não. Eu digo tranquilo de ter um conforto, até mesmo para trabalhar com as coisas de Deus. A gente tem que ter uma paz e tudo depende de organização. Então, assim, algo que a gente tem que pensar desde cedo. Foi sobre isso que nós falávamos, né? E que a nossa filha, que é uma extensão da nossa Qual a vida, idade? ela está com 14. Sim. Então, assim, a gente já está projetando toda essa questão e Deus vai nos dando a direção. É fácil? Não. É difícil. Mas Deus está à frente e as barreiras vão sendo rompidas. Amém. Assim, a aposentadoria tem que ser planejada assim. Não confia só no governo, porque todo dia muda a lei. Gente, organizem a vida, porque Deus nos deu capacidade para organizar. E assim funciona. Amém, que maravilha. Deixa eu colocar mais alguns pontos aqui, já estamos indo para os momentos finais, mas eu vejo a necessidade também, né? Vem aquela preocupação também. O que farei para manter a minha mente alerta e ativa quando chegarem os anos, né, na minha vida? O que farei para manter? A senhora tem alguma ideia do que fazer para não ficar aquela pessoa ranzinza? Você sabe que eu me espelho muito no meu pai. E eu vejo ele matando muito a palavra cruzada. Eu tinha um chefe também que tinha 83 anos de idade. E ele fazia um trabalho com a psicóloga. E esse trabalho com a psicóloga, o que era? Palavra cruzada. Para poder fortalecer e não deixar a mente, né, ficar vaga, parada. né? Ficar parada. Então, eu já vejo isso como um exemplo para mim. Sabe? E já pensou indo uma palavra cruzada cristã ainda? Cristã. E temos, né? Esses dias eu peguei várias e trouxe para o meu neto. Então é muito bom. E olha o que eu me peguei fazendo. Agora, gente, teve um detalhe também. Vocês sabiam que eu consegui fazer um quebra-cabeça agora com 54 anos, o ano passado, que eu formei um quebra-cabeça. Mas por quê? Porque eu nunca tinha me atentado e eu gostei tanto. Nossa, como é bacana. E era o tema bíblico, a Arca de Noé, meu primeiro quebra-cabeça. Quando criança eu não tinha oportunidade, não tinha brinquedo, não tinha nada. Um dia eu conto esse testemunho. Mas depois de adulta, correria, mas eu gostei, eu me realizei naquele momento. Então existem coisas pequenas que fazem toda a diferença nas nossas vidas. Elias, para nós fechar com você agora, como vou pagar minhas despesas com saúde depois da aposentadoria? Como que vamos fazer isso? O senhor já deu uma luzinha. Pois é, eu até falei antes aqui, organização. Gente, precisamos organizar. Assim, a questão de manter a saúde é importante. Prática de exercício é importante, sim. Alimentação correta é importante. Para nós, homens, temos uma dificuldade maior de ir ao médico. As mulheres, elas vão com mais frequência. O homem é mais resistente. Mas, assim, é importante cuidar da saúde, sim. Isso posto, eu vou dizer o seguinte. Para os homens, nós temos que organizar de fato a questão financeira para chegar naquele momento da velhice e usufruir do que foi programado. Eu vou até citar o exemplo que ela mencionou do pai dela. Ele hoje está vivendo essa parte já é avô, né? Já tem vários netos, 5 netos, e ele está vivendo essa fase. É uma fase onde ele está mais tranquilo, porque se organizou,
e tem ajuda naturalmente dos filhos para manter essa organização, porque chega uma certa idade a mente está cansada. E algumas modernidades, pagamento por celular, essas coisas, aí tem que ser com alguém que entende um pouco mais. Mas assim, tudo é uma questão de organizar, de ter um foco no que está fazendo, para ter uma vida prazerosa ao final. Nós viajamos sempre que podemos, Deus tem nos abençoado, e Ele tem nos acompanhado e participado de tudo. Quer dizer, a gente entende ser uma velhice, não é porque falar velhice parece tão estranho, mas assim, uma fase da vida saudável e prazerosa, porque sempre está conosco em todos os eventos. Então, quando a gente pergunta para ele como é que está sendo, ele fala assim, vivi tudo o que eu queria e faço tudo o que eu preciso para me tornar feliz. Esse é o foco, organizar, cuidar da saúde, organizar principalmente mente voltada para Deus, porque isso nos passa uma confiança e nessa fé a gente tem uma confiança no que está por vir, que é grandioso para nós também. Que maravilha! Chegamos no final. Que pena. Que Deus te abençoe, viu? Se você gostou, se você acha importante esse assunto, é só pedir, né? Vai estar aí à disposição de todas as redes sociais que você possa pedir, né? Fazer pedido que nós vamos estender este assunto tão gostoso na presença de Deus, hein? A terceira idade, né? Ou a velhice na presença de Deus. Um abraço, muito obrigado. Foi bom ter a sua companhia até aqui. Suas considerações, Elias? Eu agradeço, pastor. Sempre que a gente tem a oportunidade de estar aqui comentando vários assuntos diversos, que sejam assuntos com contextos bíblicos ou assuntos de diversidades no mundo atual, mas sempre numa visão cristã. É importante e convido a todos aí a estar participando, porque tem muita coisa boa, muita novidade para vocês. Fernanda? Para nós é uma honra estarmos aqui. Eu quero agradecer a cada um. E aquele que puder, deixa seu like aí, aquele joinha para ajudar o nosso canal. É isso aí. E muito obrigado, pastor Valdir, nosso apoio. Deus abençoe. Até o próximo IADcast.